E agora eu te conto que falta uma semana para o Natal. Você deve estar contando por aí já também, né? E a ceia vai ser um pouquinho mais barata esse ano. Segundo os dados da FGV, a inflação dos itens típicos do Natal registrou uma variação de 0,1% no acumulado de 12 meses. É uma desaceleração com relação ao ano passado. Por outro lado, os presentes ficaram mais caros, com uma alta de 1,41% no mesmo período. Vamos entender um pouco mais sobre esses dados agora com o Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo aqui no Money. Uma boa tarde para você. Tudo bem, obrigado, boa tarde. Quero muito ouvir um pouco mais sobre esse estudo, antes de mais nada, e entender a diferença. A ceia de Natal está mais barata porque o preço dos alimentos baixou, mas presentes aí está mais caro. Explica para a gente um pouco sobre essa pesquisa, qual foi o caminho que vocês seguiram. Exatamente esse ponto que você tocou. A ceia, a cesta de Natal, que é composta pela ceia, que tem os alimentos típicos, tipicamente consumidos durante a ceia, e tem os presentes, que eles são divididos entre vestuários, eletrônicos e também itens de recreação, que incluem bicicleta, brinquedos, itens que normalmente são consumidos pelas crianças, os presentes típicos que as crianças recebem. E os alimentos, que têm sido destaque na inflação, a gente tem visto aí nos próprios índices de preços, como o IPCA, tem registrado forte desaceleração, principalmente nesse último semestre, e acabaram beneficiando, de certa forma, a ceia de Natal. Então, a gente tem itens importantes como arroz, batata, o bacalhau, que é bastante importante, ele veio como um contraponto nesse sentido, principalmente por conta da restrição de oferta que tem ocorrido na região da Noruega, da Islândia, e também pelo câmbio, que apesar de estar em um processo de queda em relação ao início do ano / final do ano passado, mas ainda está um patamar bastante elevado. Então, produtos importados, eles acabam pesando bastante nessa cesta que inclui os alimentos da ceia. Por outro lado, quando a gente fala da cesta de presentes, os eletrônicos, eles acabam tendo um grande destaque na questão da compensação. Por quê? Porque a gente acaba tendo os eletrônicos também com queda, principalmente por conta do avanço tecnológico que tem ocorrido, que faz com que você tenha redução de custos e também a maior competição entre as marcas. Então, a gente tem grandes players entrando aí, competindo entre si, principalmente quando a gente olha para celulares, computadores, que são itens que têm registrado queda nesses últimos anos, não somente nesse ano. E, por outro lado, a gente tem os itens de vestuário que acabaram compensando um pouco para cima, fazendo com que essa cesta de presentes ela ficasse ali em torno de 1,4%. Também, olhando para essa inflação da cesta de presentes, a gente está falando de 2 anos de variação muito baixa e agora a gente tem essa alta, né? Por que nessa comparação com esses 2 anos a gente está quase que com um cenário oposto quando a gente olha para a cesta de Natal de alimentos mesmo? Sim, então, entra justamente nesse ponto desse equilíbrio entre a cesta da ceia, que caiu bastante, com a cesta de presentes. Se a gente for observar no ano passado a gente teve os alimentos como grande destaque da inflação, não somente na ceia de Natal, mas como um todo na estrutura. Então, a alimentação, gêneros alimentícios, eles tiveram uma alta bastante significativa, e é justamente o que mostra a ceia de Natal do ano passado, que teve alta de 10%, e os presentes, eles acabaram também tendo um destaque. Então, a gente teve um viés de alta comparado ao que a gente tem atualmente, que é uma desaceleração em alguns itens e até queda, como observamos em itens alimentícios. Outro ponto para a gente entender agora, especificamente olhando para a pesquisa, Matheus, a gente percebe que teve uma forte queda, e olhando para os alimentos de batata, arroz e azeite, a gente pode imaginar que esse é um movimento pontual, é o momento de aproveitar agora no Natal, ou talvez para 2026 a gente pode ver talvez esse movimento se invertendo? Então, eu vou começar pelo azeite. O azeite ele vem de 2 anos de crise de produção. Então, nesse ano a gente teve uma normalização da produção lá na região do Mediterrâneo, e isso fez com que a gente tivesse uma oferta melhor do que em anos anteriores.
tanto o arroz quanto a batata, a gente teve, sim, uma grande produtividade comparado a anos anteriores, principalmente quando a gente olha para o arroz, que a safra ela foi bastante generosa e não conseguimos compensar com as exportações. Normalmente o arroz ele é praticamente todo consumido internamente e a gente acaba exportando um excedente. E esse padrão ele se manteve. Só que quando a gente está em um processo de super oferta, o que acontece é que o excedente ele acaba gerando pressão de preço. Agora, a gente está em um período de plantio e a expectativa é de que a gente tenha uma normalização e que não tenhamos uma super oferta, pelo menos desses dois itens. Então, pode ser que os preços, eles de certa forma, revertam esse processo de normalidade, de queda ao longo do ano que vem, a depender de como vai ser a safra. Perfeito. Agora, olhando especificamente para o cenário, e eu estou tentando me dividir aqui entre alimentos e também a cesta de presentes, que mostram esse movimento contrário, olhando para a pesquisa também, vocês estão mostrando uma queda nos eletrônicos. A gente pode imaginar que essa queda nesse preço dos eletrônicos, ela está chegando ao fim de forma estrutural realmente? Então, a queda dos eletrônicos, ela é um movimento que ocorre a nível mundial. Então, como eu bem disse, tem um processo aí que é bastante importante com o avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico ele propicia redução de custos, tanto custo produtivo quanto custos logísticos. E a gente vive em um mundo que a inteligência artificial ela tem entrado cada vez mais nos processos produtivos e pode ser que tenhamos avanços de forma que essa tendência ela continue. Mas também tem um outro ponto que é a preferência do consumidor, o comportamento do consumidor, não somente no Brasil, mas a nível mundial, que tem, de certa forma, retraído essa demanda por eletrônicos. Então, teve um ímpeto lá no meio da pandemia, que foi toda uma questão de mudança de paradigma, passar por home office. Então, realmente houve uma necessidade e a partir daquele momento a gente teve uma desaceleração na demanda a nível mundial. Pode ser que tenhamos uma recuperação, mas não acredito que seja algo tão relevante. Outro ponto para a gente entender também, olhando para esse cenário, é o quanto que agora para o ano que vem a gente pode ter alguma mudança. Você trouxe algum ponto específico também com relação ao cenário de azeite, arroz, batata. Queria ouvir até com relação à proteína, né? Porque olhando para esse cenário especificamente das proteínas, a gente pode ter talvez novas altas da carne, inclusive nos próximos meses, devido ao ciclo pecuário, na sua avaliação, Matheus? Sim, acredito que podemos sim ter pressões ainda em 2026, lembrando que o ciclo da pecuária ele está mais apertado. A gente tem também uma China demandando bastante, os Estados Unidos que vem de um período de baixa, ou seja, a oferta lá ela está reduzida há bastante tempo, então isso acaba pressionando o mercado mundial. Então, eu acredito que ainda em 2026 tenhamos pressão. Perfeito. E ainda olhando para o cenário agora dos presentes, Matheus, outro ponto que eu queria entender é o desempenho negativo dos calçados infantis. A gente está percebendo uma mudança no consumo ou é mais alguma coisa de efeito promocional? Então, não conseguimos enxergar um efeito promocional. Acreditamos que seja realmente uma mudança no comportamento do consumo, que também está muito ligado a questões, de certa forma, sazonais. Então, em determinados anos, o efeito sazonal ele acaba sendo mais presente do que em outros. Então, a gente está em um ano de laninha, então o clima ele acaba, de certa forma, se invertendo em relação a períodos anteriores, e isso, de certa forma, pode mudar o comportamento do consumo nesse ano e até no ano seguinte. Perfeito. E ainda olhando para esse cenário dos presentes especificamente, especificamente os preços de saúde e beleza, na sua avaliação, a gente pode falar que estão refletindo mais os custos mais altos ou uma disposição maior do consumidor, talvez, em pagar mais caro por preços de saúde, de beleza? Então, os custos de saúde, eles estão bastante ligados a insumos importados. Então, principalmente quando a gente fala em saúde e beleza, os itens de beleza
que podemos destacar aqui são os perfumes e tem os produtos para Barbie e artigos de maquiagem. Normalmente os insumos eles são importados e, como eu destaquei anteriormente, o câmbio, apesar de não estar acima dos R$ 6 como estava no início do ano, ele ainda está em um patamar bastante elevado. Então, por mais que a gente esteja em um processo de queda do dólar, os custos eles acabam sendo repassados com defasagens. Então, não é porque o câmbio agora está mais baixo do que estava em janeiro que os custos eles não vão sendo repassados. Então, tem toda uma questão da dinâmica da indústria, de estoques, que faz com que a gente sinta esses efeitos ao longo do ano. Agora, Matheus, a gente pode falar que esse Natal de 2025 está confirmando um cenário de desinflação benigna aqui no Brasil? Quando olhamos para a cesta de alimentos, sim, podemos dizer que a gente está em um processo de convergência para a meta, né? Então, de inflação mais benigna, mas a gente ainda tem desafios, principalmente em itens importados. A gente também tem produtos tem itens que acabaram não entrando aqui, que são serviços, e os serviços, de certa forma, em datas festivas, eles acabam sendo bastante pressionados e que são um grande desafio ainda da política monetária para a convergência da inflação para a meta. Então, eu diria que estamos no meio do caminho. Muito bem, Matheus Dias, economista do FGV Ibre, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa e volte sempre aqui no Money. Obrigado, até a próxima. Até, obrigada.